certinho. Para que a gente possa começar, eu gostaria de confirmar se todos conseguem me escutar bem, me ver e ver a minha tela. Sim? Muito obrigada. Estou enviando no grupo novamente o nosso material, que é preparado com muito carinho para vocês, então façam bom uso. Em breve nós teremos as aulas ao vivo, né, e o material disponibilizado no próprio sistema. Muito em breve, já está em andamento. Reforço, né, que a instituição agora, a Vincit agora é Facint, nós estamos passando por um momento de expansão, de crescimento, de investimento, então vocês pegaram muitas dessas novidades. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou a professora Aline. Para quem já participa das aulas ao vivo sempre, já me conhecem um pouquinho. Eu sou a professora facilitadora também dos encontros síncronos. Então, esse momento que a gente recebe vocês para que a gente possa interagir, tirar dúvidas. Não deixo esse momento só para isso, eu sempre trago um material para que a gente possa aprofundar um pouco mais o tema, para que a gente possa analisar o tema sobre uma perspectiva prática. Coincidentemente, eu fui a professora autora da disciplina que está em vigência no curso, né, dos alunos presentes, que é a disciplina de Sistema de Informação Gerencial. Uma disciplina importantíssima para quem pretende trabalhar no campo de gestão e negócios, pois hoje uma empresa não funciona se não tiver um sistema, né? A gente já não eliminamos totalmente os papéis, mas já não temos mais as pastas ou aquele formato que discutimos na aula passada. Inclusive, a aula passada foi muito interessante para fazer toda essa contextualização. E nesta aula nós daremos continuidade, né, aos nossos objetivos de aprendizagem. Então, vamos continuar falando sobre os componentes que estruturam o sistema e vamos um pouquinho mais além, porque hoje a gente vai entender mais sobre o papel dos sistemas relacionados às exigências normativas, técnicas e do próprio mercado. E também conheceremos, né, os principais tipos de sistemas para que a gente possa definir o que de fato é um sistema de informação gerencial. O que o diferencia dos outros sistemas para receber esse título. Então, é com muito apreço que recebo todos vocês neste encontro, né? Estamos começando pontualmente em respeito a vocês que chegaram nesse horário. Hoje, né, é feriado na cidade de Maringá, que é a cidade sede da instituição de ensino, então talvez a gente tenha um quórum, né, reduzido por conta dessa questão, mas não deixaremos de ter a nossa aula por conta disso, até porque eu estou em São Paulo e aqui o dia hoje não parou. Seja bem-vindo, quem está chegando agora. Então vamos lá, pessoal, lembrando que mais do que conhecer os conceitos, mais do que compreender, né, como eles são relacionados e como eles são utilizados dentro do campo de gestão e negócios, conceitos relacionados a sistema de informação gerencial, eu preciso que vocês desenvolvam também, né, por meio desse encontro, por meio do estudo individual de vocês, a capacidade de refletir sobre como os sistemas, né, hoje eles são parte da sustentação, né, do contexto de serviços ou mesmo de varejo atual. Então, eles possuem um papel dentro dos processos, né, desempenhados pelas organizações. E hoje a gente vai entender um pouco mais quais são esses processos, né, como eles se categorizam dentro de uma estrutura hierárquica de demandas, e, enfim, teremos vídeos, momentos de interação, como sempre. Vamos adiante. Para que a gente possa começar, eu vou retomar o final da aula passada para que a gente... primeiro, alguém tem alguma dúvida, pessoal, relacionada a sistema ou alguma questão do curso? Então, tudo certo? Perfeito, vocês podem tirar dúvidas, né? Também no final da aula, ok? É porque às vezes eu recebo alguns e-mails e às vezes vocês vêm diretamente aqui nesse momento para aproveitar a oportunidade. Ok, então a gente vai começar recapitulando um aspecto importante que conversamos na aula passada. Sobre, né, as variações... Perdão, bebi água e desceu pelo lugar errado. As variações dos sistemas
as quais nós iremos reforçar hoje, mas antes disso, a gente falou um pouquinho sobre 3 elementos que perpassam essas variações, que fundamentam elas, ou seja, por que que existem essas variações? Porque os sistemas possuem 3 dimensões principais, né, as quais se divergem, e são essas divergências que vão nortear o tipo de sistema que será consolidado. A primeira dimensão, capacidade de operação, a segunda, nível de decisão, e a terceira, grau de processamento. Isso é muito importante para ajudar a gente a, de fato, saber diferenciar os sistemas depois, perfeito? Em relação à capacidade de operação, é preciso lembrar que nem todo sistema é capaz de processar um grande volume de dados. Nem todo sistema é capaz de processar dados de mais de uma área. Nem todo sistema é capaz de processar dados que são qualitativos, porque nós temos os dados quantitativos, que são os dados numéricos, né? Tudo aquilo que eu consigo transformar numa variável ali. Então, o valor da compra, a quantidade de vezes que comprou, a data da compra, a quantidade de parcelamento, enfim, são dados quantitativos. Agora, o motivo da compra, né? O motivo da desistência da compra são dados qualitativos que uma empresa também pode mapear, também pode até mesmo questionar para o cliente, e não são os mesmos sistemas que serão utilizados para essa função, tá? Então, a capacidade de operação, ela também é relacionada com a frequência em que se realiza as operações. Então, tem atividades dentro da empresa que nós realizamos todos os dias. Alguém consegue me dar um exemplo de uma atividade que a gente faz todo dia em uma empresa de varejo? O que seria uma atividade de rotina de uma empresa varejista? Comentem aqui no chat ou usem o microfone. Vender. Sim, realizar uma venda. Perfeito, registro de vendas, né? A gente espera que a gente venda todos os dias, né, Dani? Em uma empresa varejista, é comum que se tenha o registro das vendas todos os dias, e isso é uma atividade de rotina. Agora, e analisar o desempenho mensal da venda de um único produto? É uma atividade que a gente faz todo dia? Não. Por que a gente não faz essa atividade todo dia, professora? Porque é uma atividade que ela depende de outras informações diárias para que ela possa acontecer. Ela depende de um período, né, de dados sendo alimentados pelo sistema para que ela possa ser realizada. Então, ela é uma atividade que sucede o registro de vendas, correto? E eu não consigo realizar ela todo dia, não tem nem fundamento, né, realizar ela todo dia, porque eu preciso esperar o mês acabar para poder analisar se quais produtos foram os mais vendidos, quais tiveram a maior saída, quais ficaram mais tempo em estoque, enfim. Então, é um tipo de levantamento que pode ser feito pelo sistema? Sim, mas não é com a mesma frequência. E isso está dentro da capacidade de operação. Legal, vocês disseram aqui no chat o controle de caixa. Também é uma outra atividade, né? Que se deve, aliás, fazer diariamente, né? A gente faz o fluxo de caixa dentro das empresas. Mas e se a gente quer analisar o desempenho semestral, o desempenho trimestral, né? Ou o desempenho mensal, o desempenho da empresa por um período? Isso não é realizado todos os dias, porque precisa de um período para acontecer. Então, a frequência em que a gente realiza as operações é outra, tá? Então, isso varia, né? Se o sistema ele executa atividades que são repetitivas ou que acontecem com certa periodicidade, se ele centraliza dados entre departamentos, né? Se ele ampara a criação ali de relatórios, né, comparativos, se ele ampara a elaboração de modelagem estatística. As empresas elas podem usar a estatística a seu favor para fazer previsões de vendas, previsão de recebimentos, previsão de economia de demanda, né? Se a empresa, na verdade, também produza aquilo que ela oferece, enfim. Então, a empresa ela pode usar modelos estatísticos com dados, né, alimentados diários no sistema, para poder definir esse modelo que vai subsidiar essa análise, perfeito? Então, isso incide sobre a capacidade de operação. Outra dimensão muito importante que está no livro de vocês, né? É a dimensão, perdão, relacionada ao nível de decisão. Se é estratégico, tático e operacional. E o que vocês conheceram na aula passada? Que essa estrutura, né?
ela pode ser equiparada dentro da teoria com o sistema hierárquico, né, que determina o nível das atividades a serem desenvolvidas nas organizações. Então, ele é crescente, né, e o nível operacional, ele contém as atividades diárias, de planejamento diário, os planos de trabalho que são executados todos os dias, né, tarefas do dia a dia. E a gente enquadra, né, essas tarefas, esses planos dentro da categoria de operacional, é o nível operacional. Agora, o nível tático, ele já é relacionado com os planos de médio prazo, né, de departamentos que são funcionais. Isso é importante a gente saber? Sim, por quê? Existem sistemas que irão incidir apenas sobre o nível operacional, enquanto outros incidirão apenas sobre o nível tático. E também terão os sistemas que incidirão sobre o nível estratégico, que é aquele que é relacionado com a sustentabilidade do negócio, as decisões que vão moldar o percurso que a empresa vai ter a longo prazo. Ela vai abrir outra filial em outro estado, ela vai passar para o e-commerce, ela vai passar a atender um novo público ou passar a oferecer uma variedade de produtos que ela não oferecia, ou ela vai limitar o seu escopo de produtos, enfim. São decisões que modificam o modelo de negócio, né? Ou seja, o que a empresa oferece, para quem ela oferece, por quanto ela oferece, né? E o que ela usa ali para poder concretizar os recursos que ela utiliza para concretizar esse trabalho, perfeito? E nós também vimos o grau de processamento, que é outra dimensão muito importante que também deve ser considerada. Por que o grau de processamento é uma dimensão relevante? Porque ele vai abordar a forma como os dados eles são trabalhados no sistema. Isso é legal porque tem sistema que ele age em tempo real, ou tem sistema que ele é distribuído, né? Como assim distribuído, professora? Ele ocorre de acordo com a necessidade da operação, com a natureza da atividade, né? Com o tempo de resposta que é esperado. Por exemplo, um sistema de tempo de voo, né? Sabe quando a gente está no avião e aí o avião vai fazer o pouso, que é um momento muito delicado, né? Que causa ali toda uma sensação de, meu Deus, será que o avião está pousando em um momento certo? Será que está vindo outro avião nesse momento? Bom, para se evitar acidentes, foi desenvolvido um sistema capaz de vincular o tempo de voo entre os aviões, né? E esse sistema, ele precisa conversar em tempo real, porque pensa, você está fazendo um voo aí, de Maringá para São Paulo. E aí, nesse voo, esse voo sofre um atraso. Ele sofre um atraso por conta da questão temporal. Começa ali, tem muitas nuvens que atrapalham, está caindo uma tempestade, esse voo ele atrasa por 15 minutos. Se isso não é atualizado em tempo real, ainda que sejam 15 minutos, o momento que esse voo for descer em São Paulo pode colidir com o tempo de outro avião, né, que desceria numa pista próxima ou numa pista similar e que em algum momento ali eles podem se cruzar e isso virar um acidente. Percebam, tem sistemas que eles precisam funcionar em um determinado enquadramento. Nesse caso do tempo de voo, a necessidade, né, do processamento, ela é em tempo real. Eu não posso fazer uma necessidade que vai ali variar de 2 em 2 horas. Porque isso, ou de minutos que for, isso já pode dar um delay ali que vai prejudicar uma operação, não só em prejuízos financeiros, né? Aqui nesse caso até vidas seriam impactadas. Mas enfim, agora tem sistemas que eles conseguem ter um tempo maior, até porque eles precisam de informações que são colocadas no sistema por um determinado período. Por exemplo, quem aqui já fez hora extra? Hora extra que eu falo remunerada, hein, pessoal? Não é sobrecarga de trabalho, não, que isso não é legal. Quem aqui já fez hora extra no trabalho? Já sim, bastante. Legal. Quando a gente vai fazer hora extra no trabalho, às vezes a gente faz isso de forma planejada, então vai ter um projeto específico da empresa que vai exigir que você esteja ali mais horas, né? Por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa de eventos científicos para médicos em São Paulo, olha que específico, mas é um mercado que super fatura. Porque tem as indústrias farmacêuticas que entram de patrocinadoras, enfim.
Então, tinham eventos que eles tinham datas para acontecer. Então, nessas datas, eu já sabia que eu precisava reservar a minha semana, porque eu viajaria até o evento, para que eu pudesse trabalhar ali desde a organização até o gerenciamento de tarefas, que era a parte que eu cuidava no campo da gestão. Isso tinha uma previsão para acontecer. Mas em outras vezes, nessa mesma empresa, nós tínhamos demandas de fluxo de rotina que exigiam que a gente levasse um tempo a mais para desenvolvê-las. Então, olha, para que isso seja acabado no prazo, para que esses cadastros, né, de fornecedores sejam realizados no prazo ideal, é preciso que a gente leve mais umas 2 a 4 horas essa semana. Então, aí já se previu, né, de acordo com. Aí, claro que para fazer essa previsão leva-se em conta, né, a dimensão do trabalho, o grau de dificuldade, experiências anteriores com o mesmo trabalho e estima-se ali uma quantidade de horas. E aí, a empresa diz, não, pode fazer, se você tiver interesse, né, para a gente cumprir essa demanda, faz como hora extra. Aí, isso é uma demanda que não estava prevista, mas que ela aconteceu em consonância com os interesses da empresa e do funcionário, ela foi realizada em um formato de hora extra. Nesse caso, para que a pessoa do RH faça o pagamento desse funcionário que fez hora extra, ele vai precisar considerar não só as horas extras que já estavam previstas, mas também essas horas extras que foram necessárias serem implementadas ali pela gestão por conta da necessidade de trabalho. Então, no dia 5 do mês, ele não consegue fazer a previsão exata, né, da folha de pagamento do funcionário, que faz hora extra, né? Ou mesmo do funcionário normal, porque pode ser, por exemplo, que o Denis, ele não vá no trabalho por 2 dias e ele não entregue o atestado, então ele vai ter falta ali sem justificativo. Isso vai ser descontado do salário dele, né? Então, isso vai ter que ser realocado não no começo do mês, mas depois do mês. Então, percebam que nesse caso, quando se trata de folha de pagamento de funcionário, não é uma decisão que ela é, de fato, efetivada em um único período do mês, que é inicial. Na verdade, ele tem um prazo para se estabelecer. Professora, mas no contrato o funcionário não ganha X reais por mês? Ele ganha, mas dentro desse escopo, há descontos, né, e mesmo incrementos, como a hora extra, que podem ser aplicados nesse período. Então, sim, se há uma previsão de que o funcionário vai ganhar X, mas para efetivamente saber se esse será o salário do funcionário, é preciso esperar o final do mês. Tudo isso para dizer, pessoal, que o tempo de processamento ele varia de acordo com o modelo de negócio, né, o tipo de tarefa realizado e a necessidade da empresa. Então, são demandas diferentes. Percebam como o sistema ali de gerenciar o tempo de voo, ele necessariamente precisa agir em tempo real. Agora, o sistema, né, de controlar a folha de pagamento, não. Ele permanece ali sendo alimentado por um bom período, né? Em uma determinada data ali próximo do final do mês, lá para o dia 28, eles vão começar a sintetizar, juntar isso e revisar, né, antes do 5º dia útil, para poder fazer o pagamento daquilo que vai entrar no mês corretamente. Perfeito? Ótimo, turma. Alguma dúvida até aqui ou podemos seguir? A Denis está com a mão levantada. Você tem alguma dúvida, Denis? Perfeito. Bom, pessoal, o que faremos agora? A gente vai assistir um vídeo, né? Um vídeo curtinho. E eu vou pedir que vocês prestem atenção em um aspecto importante do vídeo, que é a aplicabilidade do sistema de informação. É importante a gente observar a aplicabilidade para a gente começar a entender como a gente vai enquadrar os sistemas de acordo com essas dimensões que a gente acabou de estudar. Então, aqui no vídeo, ele vai até retomar alguns elementos que vocês já sabem, que nós vimos na aula passada, como o que é o sistema, mas de forma muito rápida, né? E visual, que também pode ser uma possibilidade para a gente relembrar o conteúdo. Mas o que é interessante para vocês observarem, né, é em relação à aplicabilidade. Então, em determinado momento do vídeo, ele vai falar onde são aplicados. E aí é onde eu quero que você preste atenção, perfeito? Deixa eu colocar o vídeo maior. Um segundo. Deixa eu trocar minha tela.
e eu irei colocar uma legenda. Em português, porque já tá tarde, vocês já pensaram muito hoje. Para ter que pensar em inglês, perfeito? Se tiver sem som ou algum problema com o vídeo, por gentileza, me avisem. Our world is full of lots of information. From your music playlist to your mobile phone contents, from your saved computer games to the details on your Facebook profile, from the information stored by your school to the data stored by your doctor. There's a lot of information, and it all needs to be stored, categorized, searched, and sorted. The amount of data that we store is growing at a tremendous rate. In fact, every day we create 2.5 quintillion bytes of data. So much that 90% of the digital data in the world today was created in just the last 2 years. That's the equivalent of a 60-foot-high wall of iPads stretching from Edinburgh to Oman in the Middle East. How do we manage this massive increase in the data we store? We depend on information systems to help us create, control, store, find, and access this information. So what is an information system? An information system is a set of computer-based tools for collecting, storing, and processing data in our world. Businesses and other organizations rely on information systems to carry out and manage their operations, interact with their customers and suppliers, and compete in the marketplace. For instance, corporations use information systems to reach their potential customers with targeted messages over the web, to process financial accounts, and to manage their workforce. Governments use information systems to provide services cost effectively to citizens, to manage the economy, and to gather taxes. Digital goods, such as electronic books and software, and online services, such as auctions and social networking, are all provided by and operated by some kind of information system. A typical information system will have somewhere to store the data. Often this is a database. There will be a program which helps you use the data, and the program will have a user interface where you, the user, issue commands and receive the results. Information systems play a role in every aspect of your life. In our constantly connected digital world, it is important that you understand how information systems and the data they collect impact on everything that you do. Muito bem. Um instante para que eu possa retornar para a nossa tela. E depois desse videozinho, né? O que é importante a gente saber, pessoal? Vocês conseguiram identificar ali os pontos de aplicabilidade do sistema de informação? Então, é interessante que o vídeo começa numa mesma estrutura aqui que nós começamos a abordar o conteúdo, né? Então, ele começa a ressaltar o papel que os dados passam a ter nas organizações. Hoje, as empresas elas já não conseguem mais atuar sem números, né? Sem dados quantitativos, sem informações que ajudam a entender esses dados. Então, tudo hoje é vinculado a informações, a dados que são obtidos o tempo todo. Então, nós geramos esses dados a todos os momentos. Agora, só gerá-los não é suficiente. Nós precisamos compreendê-los para que a gente possa melhorar os serviços e, de fato, fazer com que as coisas funcionem dentro de um ambiente organizacional. E esse ambiente organizacional, ele não tem um único perfil. É importante você ter em mente que há vários escopos de negócio, né, que podem ser amparados pelo uso de sistemas de informação. Então, aqui no vídeo, por exemplo, ele fala do uso de sistemas de informação, tanto de natureza pública quanto de natureza privada. Então, aqui, não sei se nós temos algum funcionário público na aula, né? Mas como cidadãos, né? Que cidadãos que temos os nossos direitos e deveres
nós utilizamos os sistemas governamentais para poder consultar dados, para poder fornecer dados, né? Então, quantas das vezes aqui quem é autônomo utiliza um sistema para poder gerar uma nota fiscal? Ou utiliza o sistema para poder consultar suas informações de saúde, né? As vacinas hoje elas ficam dentro de um portal que ele é acessível, que ele tem registros. Quando a gente precisa acessar a nossa carteira de trabalho, a gente entra em um portal, né? Isso tudo é vinculado a um sistema que gerencia essas informações, que as recebe, que as trata, né? E que gera indicativos ali para as áreas que são competentes dentro do setor público. No setor privado, essa aplicabilidade, ela também é evidente. Então, hoje, as empresas, tanto de pequeno, médio e grande porte, podem utilizar os sistemas para gerenciar as suas operações. Não importa se a empresa é pequenininha. O uso do sistema já vai trazer benefícios, né? Já vai fazer com que ela tenha um registro em uma base documental, que é perene, né? Que dura ali ao longo do tempo, não é em um papel que pode se deteriorar. Já vai fazer com que a empresa tenha condições de crescer, porque ela vai saber compreender, né, o status atual da empresa e compará-los com os cenários que a empresa já passou, já percorreu. É importante a gente pensar também que quando a empresa cresce, né, quando ela vira uma empresa de médio ou grande porte, é impossível gerir uma operação sem o uso de um sistema de informação que possa ter o controle daquilo que se tem sido manuseado, né, da rotina administrativa das pessoas, que vai gerar dados para os gerentes e que vai permitir com que os diretores guiem os caminhos da organização, perfeito? Então, é importante que a gente tenha em mente, né, que a aplicabilidade do sistema de informação, ela não é restrita a um único perfil de empresa. Na verdade, pode ser aplicado para os mais diferentes perfis e adaptado também para que caiba ali de acordo com as especificidades da empresa. E que o uso do sistema de informação, né, ele tem como parte da sua aplicabilidade a função de apoiar a empresa a se adaptar a exigências normativas no mercado, então a legislação, né, por exemplo, indústrias alimentícias, elas usam sistemas para apoiar a regulamentação, as variações de mercado relacionadas à demanda ou mesmo as transformações de caráter tecnológico. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Para isso, a gente vai assistir um vídeo, né, que vai ajudar a gente a fazer uma atividade para que a gente possa exatamente entender qual é o apoio, né, do sistema de informação nesses aspectos de exigência, de variação de mercado e de transformação tecnológica. Um segundo para eu poder colocar o vídeo maior. De cada momento. Vamos lá, pessoal. Se por acaso o vídeo sair sem som ou com algum problema, não deixem de me avisar. Descubra a cadeia de suprimentos inteligentes da Optel. Uma plataforma de rastreabilidade poderosa que acompanha produtos por todo o ciclo, da matéria-prima ao consumidor. Ele conecta todos os seus dados e elos, criando uma visibilidade em tempo real de toda a sua cadeia de suprimentos. O que diferencia essa plataforma de rastreabilidade são os dados granulares coletados. Dados que você pode utilizar para tomar decisões e otimizar negócios. E quem determina quais dados são mais valiosos é você. Esses dados granulares também colocam você no controle de questões cruciais sobre a segurança de seus produtos. Permitem até mesmo que você contribua para a economia circular, garantindo a sustentabilidade, reduzindo o desperdício, ajudando na reciclagem, otimizando recursos, credibilizando o seu discurso e gerenciando o ciclo de vida do produto. Esta é uma plataforma eficiente e fácil de usar que também é incrivelmente segura. Seus dados podem ser armazenados na nuvem ou em um blockchain.
Tudo começa com números de série únicos que digitalizam todas as informações de seu cacau, leite, açúcar e outros ingredientes e operações. Em seguida, é feito o processo de agregação que aplica um vínculo entre seus produtos e recipientes, de modo que você possa saber quais produtos foram colocados em um determinado recipiente de entrega e quantos produtos foram criados em um determinado lote. Você agora pode gerenciar com precisão seu inventário, pois sempre sabe a localização exata e o status de todos os seus produtos. Quando seu produto chega até o consumidor, o código único pode ser escaneado para revelar informações como de onde veio o produto, quem o produziu e se foi produzido de modo responsável. Informações que seus clientes querem saber. Isso é obtido por meio de uma tecnologia disponível ao consumidor, que valida a autenticidade de produtos usando a plataforma de rastreabilidade da Optel. Essas tecnologias permitem que você se conecte diretamente com os clientes finais, obtenha análises de mercado e monitore o sucesso de suas campanhas de marketing. O processo de autenticação ao escanear um código ajuda a evitar fraude, falsificação e outros problemas que impactam a confiança do seu consumidor. Tudo com o poder da rastreabilidade e da cadeia de suprimentos inteligente da Optel. Optel, tecnologias de rastreabilidade para um mundo melhor. Perfeito. Bom, pessoal, todo mundo entendeu que o vídeo passa uma indústria de alimentos, né? E oferta um sistema de informação? Foi possível captar essa mensagem no vídeo? Sim? Perfeito, tá? Então, trata-se, né, de um sistema de informação que está ali sendo oferecido para indústrias do setor alimentício. E ele prega a rastreabilidade de alimentos, né? Então, olha, todo o processo de produção vai ser armazenado dentro de um sistema. Então, é isso que se passa no vídeo. Você vai poder armazenar esse dado, esse dado, esse dado, isso em tempo real, isso não necessariamente. E aí você vai ter uma visão do todo. E depois, no final do vídeo, ele cita até mesmo os benefícios, né? Trazer confiança para o consumidor, poder consultar ali de onde veio o produto, trabalhar a economia circular, né? Pensar ali na sustentabilidade, trazer transparência, e enfim. E eu queria saber de vocês agora, né? Por que a gente considera que a rastreabilidade de alimentos, que é propiciada pelo sistema de informação, é considerado um sistema? Por que a gente considera que esse armazenamento e que isso tem sido feito em uma espécie de sistema? O que o torna sistema? O que vocês acham? Todas as informações compiladas. Então, um espaço para se compilar informações. Muito bem, a Bianca trouxe um ponto importante. Mais alguém tem alguma contribuição? Por que esse processo de rastrear ali o que se tem sido feito na indústria de alimentos, desta forma é enquadrado como um sistema? Esse é o ponto que a gente precisa pensar. E a Bianca está certa, né? A capacidade de se reunir elementos que são interdependentes, né? Então, eu tenho dados ali sobre a origem dos alimentos, eu tenho dados do horário que eles foram transportados, quantidade, né? Tenho dados de onde eles estão armazenados, sobre qual temperatura, quem foi o responsável, que hora que ele precisa sair de lá, o destino dos produtos. Então, todos esses elementos, eles fazem parte de um mesmo processo, mas eles são interdependentes, porque para o produto sair e ser entregue para um supermercado para ser revendido, ele precisa passar por toda essa cadeia, né? Que é o que a gente chama de cadeia de suprimento. Então, é importante porque esse espaço que estão se unindo essas informações é considerado um sistema
porque busca colocá-las, né, em um mesmo padrão e registrá-las com o intuito de processar esses dados, né? Então, olha, eu estou pegando esses dados porque eu quero gerar outputs depois, né? Até a gente viu na semana passada a ideia do processamento, é que eu tenho os inputs, né, que são as entradas, que é aquilo que é bruto pela empresa, e espaço por um processamento e me gera um resultado, que é o meu output. Então, os outputs é que eles vão dar mais controle à cadeia produtiva, é que eles vão amparar as estratégias de melhoria. Vocês se lembram daquela imagem que nós vimos na última aula? O input, processamento e o output. Então, isso é o que consolida uma organização como essa como um sistema. Porque eu tenho dados de origem, dados de transporte, dados de destino sendo processados para que eu tenha um relatório que vai me passar não só, né, os dados de origem de forma isolada, mas ele vai me mostrar quantos ali os dados de armazenamento refletiram em destino de produtos nas últimas 2 semanas, né? Quantos produtos saíram do estoque, foram para respectivos pontos de distribuição, em outras palavras. Então, é isso que vai tornar essa organização próxima de um sistema. Pode ser enquadrada porque estabelece essa conexão de elementos interdependentes e gera outputs, né, que vão dar mais ali controle para a cadeia, que vão me ajudar a compreender o meu cenário real. Então é isso, né? O sistema ele vai te dar essa possibilidade de visão. Eu passo a entender o que acontece, eu tenho uma forma de retratar a realidade, eu não preciso só ficar baseando em estimativas, né, ou presunções, perfeito? E agora uma outra pergunta. Como a confiança do consumidor se vincula, atenção, se vincula à estrutura informacional de sistema que foi adotada pelas empresas, né, que vão aderir a esse software para rastrear produtos? Então, vocês acreditam que essa medida pode chegar ao final da cadeia, que é a confiança do cliente? Sejam sinceros. Ou não, professor, eu acho que impacta mais o processo interno. Se não, eu acho que tem um impacto tão significativo que pode chegar até ali no final da cadeia e intervir. Até mesmo esse cuidado no processo pode impactar a confiança. O que vocês acham? Me contem. Sim. Vamos lá, pessoal. Pode abrir o microfone, pode falar, senão eu vou convidar vocês por aqui. Passa confiança, credibilidade, legal, Veridiana contribuiu. Acredito que, de certa forma, pode chegar no consumidor final através de dados por porcentagem, que se passa credibilidade. Sim, a Bianca disse, acho que o consumidor se sente seguro em consumir algo quando ele conhece o processo. Interessante as perspectivas que vocês trouxeram, né? Elas incidem sobre a credibilidade, né? Sobre a ideia dos dados, da segurança, né? De se sentir com um processo transparente. Muito bem, aí vocês estão certos. É importante a gente pensar que a utilização do sistema gera um efeito, e esse efeito, ainda que ele tenha, em primeira instância, a dimensão interna, ou seja, a parte que o cliente não vê, né? Como os processos são executados dentro da operação. Se os processos são melhores executados, são mais bem executados, eles são mais organizados, eles são mais equacionados, e se tem uma visão do todo, isso vai fazer com que a entrega final ela seja aprimorada. Agora, se os processos são bagunçados, se não há esse cuidado, né? Se não há transparência, se não há comunicação, muito provável que há efeitos negativos que vão repercutir sobre a entrega final. Então, em segunda instância, o cliente, sim, ele passa a ser beneficiado quando a empresa utiliza um sistema de informação. Um exemplo muito simples que já pode ter acontecido com vocês.
Quem nunca comprou uma encomenda online e por algum erro não conseguiu fazer o rastreamento? Ou mais, né? Quem comprou uma encomenda online e a encomenda foi perdida, né? Sumiu, desapareceu. Isso acontece, isso pode acontecer. E aí, quando a empresa não tem controle do processo interno? E quando ela não tem um sistema para poder rastrear, fazer esse rastreamento, entender que ponto que aconteceu que seu produto foi, ou que seu produto foi trocado, né? Vamos supor aqui que a Silvana, ela faça a compra de um produto para casa dela, ela compra um jogo de taças para receber os amigos e ela receba uma parafusadeira, né? A empresa ela precisa rastrear em que momento essa informação foi trocada no sistema, ou o que houve, né? Por onde ela se perdeu. Foi um erro no estoque? Ou de alguma forma foi no processo de compra que gerou um código errado do produto que a Silvana tinha comprado? Então, para a empresa evidenciar que problema aconteceu, ela precisa do sistema interno. E se ela não tem esse controle, ela vai ser ali, quando a Silvana for reclamar, ela não vai saber o que aconteceu, ela vai demorar a dar uma resolutiva, né? Ela vai deixar a Silvana esperando. E agora, se a empresa ela sabe rastrear isso, ela tem um sistema que dá essa visão geral, ela vai consertar isso, esse erro, né? Essa situação. Ela vai falar, poxa, Silvana, a gente sente muito, seu produto está em X lugar, a gente já está levando para aí, ou corrigir isso para que não haja outro consumidor que tenha o mesmo prejuízo, né, daqui a Silvana, de demorar mais a receber seu produto por um erro interno da empresa. Então, é importante a gente pensar que sim, impacta na confiança do consumidor. E mais, né, quando se trata de uma indústria alimentícia, pessoal, também tem a questão de que existem regulamentações que incidem sobre a higiene, sobre a condição, né, do espaço, sobre os ingredientes e sobre, né, a capacidade ali da empresa de operar com segurança em termos de saúde, né? Então, há processos que devem ser feitos sob regulamentação. E, pessoal, isso é para qualquer coisa que você vai produzir na indústria alimentícia. Eu já participei de um processo de implementação, quando eu trabalhei com consultoria, de uma indústria de farinha. Produzir farinha de mandioca, simples, só pôr na máquina ali, ó, e deixar ela secando, uma máquina bem grande, né, que faz todo o processo. Mas para essa máquina funcionar, é preciso de uma cozinha industrial, é preciso de um espaço, é preciso disso, a mandioca tem que ser armazenada em tal jeito, de tal temperatura. Se ela tiver com cor X, não pode usar, isso tem que ser descartado, a água desse processo precisa ir para algum lugar, enfim. Existem vários processos, né? A máquina tem que ser higienizada de X em X tempo para evitar uma contaminação, enfim. Então, para se produzir farinha, né? Que é uma máquina muito simples, que você bota ali a mandioca, ela tritura e seca a farinha e pronto. Então, percebam que isso vai trazer isso traz uma maior transparência para o processo, porque se observa possíveis pontos que podem desalinhar, né, a execução daquilo que se tem sido desenvolvido para fazer ali a entrega para o cliente. Então, quando se trata dessas indústrias que dependem de regulamentação, o uso do sistema ele é uma forma de garantir que isso esteja sendo feito sob um padrão, que isso esteja sendo monitorado, acompanhado, né? A refrigeração está em X graus? Tá, por quê? Porque isso foi alimentado dentro do sistema, né? Teve uma oscilação na temperatura, né? Então, se esse lote a gente tem que ficar de olho, porque o freezer deu uma desligada. Isso foi registrado no sistema para ser acompanhado. Então, isso aumenta a qualidade, né? Isso diminui incertezas, né? Isso faz, assim como vocês trouxeram, trazer uma maior credibilidade, né? E principalmente quando a gente lida com sistemas que abordam também essa parte de cadeia logística e fornecedores. Não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo atrás nós tivemos muitos escândalos relacionados ao setor de vestuário, que estava sendo acusado, bom, de tempos e tempos isso acontece, né? De trabalho escravo. Então, nós tivemos aqui marcas famosas, né, de lojas de departamento do Brasil mesmo, nacionais, que estavam sendo acusadas ali de casos de escravismo. E qual foi a justificativa, né, qual é, aliás, a maior justificativa dessas empresas? Poxa, né, não somos nós utilizamos um fornecedor
que é um fornecedor contratado, terceiro, e ele estava tendo essa prática, né, de ter ali pessoas trabalhando em situações análogas de escravidão, mas isso não era de conhecimento da empresa. Mas vocês concordam comigo que não ser de conhecimento da empresa implica também uma responsabilização? Afinal, você precisa saber quem você está contratando, né? Porque é o seu nome que também passa a ser envolvido, não é que a culpa ali, né, não é que você seja isento da situação. Então, é por isso que é, sim, parte da responsabilidade das empresas averiguar, né, se os fornecedores com que elas trabalham, eles têm esse controle, se eles atuam sob diretrizes técnicas, normativas, se eles cumprem, né, normas regulamentatórias de auditoria e se eles estão preocupados em ofertar essa qualidade, né? E isso faz com que as empresas, se ela tem um sistema assim, que ela até se comunica com os fornecedores, o que ela pode poder? Avaliar o processo do fornecedor também, né? Para saber ali, né? Aquilo que está acontecendo. Para onde que vai o resíduo da empresa? A gente contrata uma empresa terceirizada. Tá, mas o que a empresa terceirizada faz? Se isso estiver dentro de alguma aba do sistema, é possível que a empresa tenha esse controle, que ela consiga rastrear se as informações, né, se as ações estão sendo executadas de forma correta. Perfeito? E por fim, o que uma empresa que não possui um sistema similar pode perder em relação a uma que não possui? Então, pensa, uma indústria de alimento que não vai aderir a esse sistema. O que ela perde? O que vocês acham? Me contem no chat. O que a empresa perde? Credibilidade, ok. O que mais? E no âmbito interno? Também a confiança dos clientes, muito bom. Isso, Bianca, você trouxe um ponto muito interessante, né? Ela perde o controle a ponto de se corromper a qualidade, poder gerar um dano imensurável, né? A Bianca trouxe, olha, se acontece alguma contaminação, ela tem mais dificuldade no rastreio. Exatamente, né? Vocês já viram alguma notícia de que até aconteceu com a marca Todinho esses tempos para trás, né? Mas enfim, acontece com várias marcas. Houve um lote que foi um lote que não poderia ter sido comercializado, porque ele está com uma contaminação e esse lote ele precisa ser retirado no mercado. Olha que situação. Vocês já viram uma notícia desse tipo? Acontece, né? Por mais que as empresas ali operem dentro de uma esquematização ordenada, né? Para que se evitem situações como essa, a gente vê no mercado. Não é o correto. Não temos que dar espaços para erros, tá, pessoal? Ainda mais que coloquem em risco a vida das pessoas. Então, vamos deixar os erros que não tenham prejuízos tão grandes. E para se evitar, né, que isso aconteça, e que isso não possa ser controlado, ou que isso gere prejuízos antes de ser controlado, é preciso ter esse controle sobre a produção. Então, por exemplo, né, eu não consigo saber para onde foram esses lotes contaminados para que eu possa fazer essa retirada. Ou se vocês perceberam no vídeo quando há o cadastramento por código de barra, né? E se esses lotes não foram devidamente cadastrados e registrados no sistema? Como que a gente vai fazer para identificar para onde eles foram, né? Então, percebam que a empresa, ela perde confiança, ela perde credibilidade, mas ela pode perder dinheiro, né? Ela pode perder clientes e ela perde o controle do seu processo interno se ela não tiver esse acompanhamento. Então, o sistema, ele viabiliza uma visão na empresa que ela não é substituída sem o sistema. Acontece que a empresa passa a trabalhar no escuro. Olha, a Dani está contando para a gente aqui no chat. Tivemos casos com leite, cervejas contaminados há algum tempo atrás, ocasionando até fatalidades. Pois é, Dani. Então, a importância de se ter um sistema para se evitar, né, que esses lotes saiam, né, nesse formato, e ainda que esses lotes possam ser rastreados em um tempo hábil para que não chegue a prejudicar, né, a saúde das pessoas ou ir até o extremo, que seria ali acontecer uma fatalidade.
E, pessoal, nós chamamos esse processo de recall, né? Que é quando a gente precisa buscar o produto que já foi para o mercado, porque ele apresentou algum defeito ou ele não está cumprindo aquilo que se foi ofertado e pode ser contestado pelos consumidores, tá? Então, é importante pensar que o sistema, ele me ajuda a me manter dentro de uma regulamentação, né? Ele permite ter monitoramento, ele faz ali que eu consiga ver a minha empresa, eu consiga ver o que pode melhorar, eu consigo ter uma visão do todo, né? E se eu não tenho o sistema, a minha capacidade de ver fica limitada. E mais, o crescimento da minha empresa em si é limitado. Então, se eu não tenho o controle das operações, eu vou ter mais dificuldade de atender os clientes, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Ótimo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou tudo certo? Podemos seguir? Não? Ok, perfeito. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre os sistemas, né? Até agora a gente falou de dados, né? E a gente viu esse vídeo que mostra ali como o sistema gera gráfico, gera planilha, gera relatório para todo lado, né? Mas aqui o que a gente vai ver agora é que as empresas têm gerado os dados, mas será que os dados estão ocupando só espaço? Né? Qual é o papel dos sistemas para melhor aproveitar esses dados? E aí é que a gente entra na classificação dos sistemas. E para isso a gente está usando bastante, né, Loudon e Loudon, que é uma teoria, são dois autores que eles atuam, são de referência no campo de sistema de informação gerencial, é um autor que é bastante citado no livro que vocês têm disponível da material dessa disciplina, e ele aponta o sistema de informação sobre uma perspectiva sociotécnica, que é uma concepção, né, aliás, que considera, né, implicações de fatores técnicos, né, num meio social. Então, ele fala que os sistemas de informação, eles são uma expressão da racionalidade empresarial. Quando a gente começa a dividir ali o que a empresa faz, né, certinho, e aí a gente começa a entender que o sistema da informação, ele ajuda nessa racionalidade, né, da empresarial. Então, ele traz ali uma arquitetura técnica para os fluxos de trabalho que vão compor o contexto. E aí a gente conversou na aula passada um pouquinho sobre isso e a gente entendeu que os sistemas de informação, eles são classificados em uma dimensão organizacional e técnica. Eu até trouxe uma imagem ali para mostrar para vocês. E aí hoje a gente vai um pouquinho mais além, porque a gente vai entender, para além dessas perspectivas, né, organizacional e técnica, como são enquadrados os sistemas. E o primeiro enquadramento aqui que a gente vai fazer é dos sistemas de informação, que eles são considerados operacionais. Então, a gente vai falar do CEO, né, o Sistema de Informação Operacional. Pessoal, esse sistema, né, falar como se fosse um amigo secreto. Quem é esse sistema informacional? Esse sistema informacional, ele é um sistema que ele vai ser seu amigo. Ele não vai soltar sua mão, ele vai acompanhar o seu dia a dia, tá? Então, dica aqui de quem é o nosso sistema secreto. Ele vai acompanhar o seu dia a dia, ele vai incidir sobre eventos de negócio. O que a gente rotula como evento de negócio? Vocês me falaram no começo da aula que uma atividade diária de uma organização do setor de varejo é fazer vendas. Então, registrar a venda, a gente chama de evento de negócio. Um evento que é uma situação ali específica, né, que está sendo realizada. Então, registrar a venda é um evento de negócio. Movimentar o estoque, evento de negócio. Vou lançar ali o pagamento, né, para poder definir se o custo e a minha margem de lucro desse produto, evento de negócio, tá? E isso são eventos de negócio que requerem processamento, né, com tempo de resposta para poder dar continuidade nas operações. Então, pensa, a Veridiana, ela compra um produto online. A Veridiana vai lá e ela compra um produto. E esse produto, ele vai dar baixa no sistema. Quando a Veridiana vai colocar o cartão dela, ele vai dar pagamento aprovado. Só depois do pagamento ser aprovado é que o produto que o estoque vai ser notificado de que o produto foi vendido.
Antes não, porque o pagamento não foi aprovado. Então, percebam que o sistema informacional, ele trabalha com esse ideal de tempo de resposta, que vai modificar o status do dado, né? Para que a transação ela seja ali de fato efetivada ou ela seja revertida. Então, se a Veridiana não pagar o boleto ali que foi gerado ou botar um cartão que não estava funcionando, a compra ela vai ser encerrada. E por que isso acontece, professora? Que tipo de inteligência que é essa? É por conta do sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele vai ativar itens em sequência, né? Ele vai ativar o registro no caixa, a retirada no estoque, o pagamento, etc. Ele é um sistema que ele dá andamento nesses eventos do negócio. E a gente diz, pessoal, que é um sistema que ele compõe, sabe aquela pirâmide que a gente viu agora há pouco, da hierarquia de negócios? Que ele compõe o nível mais básico, que é a base da pirâmide, né? Básico por ser a base. É a base da pirâmide. É um nível mais básico que é relacionado aos planos de trabalho do dia a dia. Né? Então, são as atividades que são realizadas no dia a dia, atividades de menor escopo, né? Um tempo de processamento rápido, mas que são feitas todos os dias. Isso faz com que sejam atividades menos relevantes? O que vocês acham? Sim ou não? São atividades menos relevantes? Não. São atividades que, se não forem realizadas, a empresa para. Não há empresa. Se a gente não registrar a venda, se o produto não for enviado, se esse fluxo não acontecer, a empresa não acontece. Então, não significa, não é porque são eventos de negócio que eles não são importantes. Aliás, eles são fundamentais para que a empresa funcione, perfeito? Mas a gente precisa reconhecer, eles são essenciais, mas tem um lado que eu, como professora, preciso alertar vocês para quando vocês estiverem no mercado de trabalho utilizando um sistema de informação operacional. Esse sistema, ele vai estar ali com você no dia a dia, ele vai te dar ali suporte para os eventos de negócio, né, para as atividades rotineiras, mas ele não vai te dar uma visão, né, dos padrões de consumo. Ele não dá a possibilidade para você fazer interpretações mais aprofundadas, né? Ele não deixa que você faça uma projeção sozinho, ele precisa da sua interferência. Porque o escopo do sistema de operação é mais registrar, ele é operacional, ele é focado no básico, ele não foge muito disso, perfeito? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Eu trouxe aqui um quadro, né, que ele foi apresentado no livro de vocês, no material, que ele fala um pouquinho sobre os efeitos, né, das primeiras versões dos sistemas operacionais. Até porque o sistema operacional que a gente conhece hoje, nem sempre ele foi assim. Então, ele é utilizado para as atividades do dia a dia, que a gente já mencionou. Registro, controle, integração, operação técnica, enfim, fluxo de informações. Mas, apesar disso, ele tinha nas suas primeiras versões algumas dificuldades muito limitadas, né? Dificuldade para poder centralizar a informação e para poder cadastrar isso em um tempo de processamento hábil. Lembra daquelas dimensões que a gente estudou agora há pouco, que eu retomei no começo da aula? Aqui, como eu disse, que elas seriam primordiais para a gente entender a classificação dos sistemas, né? E aí, o que aconteceu? Nas versões mais recentes, né, isso já foi sendo incorporado, então já foi sendo ajustado. Mas ainda assim, né, os sistemas operacionais, eles tendem a trabalhar de forma mais independente. Eles são sistemas que eles não necessariamente conversam sozinhos com uma área com a outra, eles precisam de uma intervenção. Então, você precisa, né, ir lá, pegar os dados que você gerou e compartilhar com o seu coleguinha de outra área, já que vocês trabalham ali em um trabalho conjunto, né? E aí isso faz com que leve um tempo, né? Ele ainda não ocorre tão em tempo real. E aí ele pode gerar uma incompatibilidade entre os prazos, né? Entre os recursos, enfim. E ele é limitado em termos de gerar projeções, que é o calcanhar de Aquiles aqui do sistema de informação operacional, os SO.
E a gente vai conhecer, claro, né, um exemplo de um SEO, que muito provável que você já tenha ouvido falar. O Windows, né, que os computadores, a maior parte dos computadores operam utilizando um sistema operacional que se chama Windows. Inclusive, isso é questão de concurso, né? Qual o sistema operacional abaixo? Tananã, nananã, e você precisa saber o que é um sistema operacional para você enquadrar com os concursos que caem em informática hoje para a área pública, pergunta. E o Windows, ele é um sistema operacional. Por quê? O que o torna um sistema operacional? Como a Bianca me disse depois que a gente assistiu aquele vídeo, para ser um sistema, precisa ter elementos interligados, amarrados. Então, aqui, esse sistema, ele também tem isso, né? O que ele interliga? A memória do computador, o processador, os arquivos, né? Aquilo que está sendo vinculado, um dispositivo como um mouse, inclusive meu mouse ergonômico aqui para uma professora que digita muito. Então, ele vai unir esses elementos do computador, tá? Mas o que ele não faz? Poxa, ele não faz o controle da sua agenda com base no que tem. Vocês conseguem ligar o computador assim, falar, computador, você está com todos os meus arquivos, você está com toda a minha agenda, você está com a memória aí, agora você precisa me passar o que eu tenho que fazer hoje. Faz um cronograma aí das minhas tarefas que eu preciso executar no dia para encerrar isso. Ele faz isso para gente? Ele dá esse status? O Windows, ele não dá, né? Ele não ajuda a gente com atividades de controle, né? Ele não estabelece um planejamento, ele não dá uma visão do todo assim. A não ser que eu, sozinha, faça, mas aí isso já é uma interferência humana, então isso não é só o sistema, tá? Tudo bem que os outros sistemas você também precisa colocar comandos, mas esse não é nem só ativar um comando. Você tem que refletir, pensar, saber que aqui quais são as atividades que são próximas, quais não são, porque ele não te dá essa visão, né? Ele é limitado ali, mas ele faz muito, ele faz ali gerencia a memória, o processador, os arquivos e etc. E aquilo que está vinculado no computador, perfeito? Bom, turminha, agora vamos para um outro tipo de sistema. Esse sistema, né? O outro sistema secreto que nós iremos conhecer, ele é um sistema diferente do operacional. Por quê? Ele já é relacionado aos planos, não os planos diários da operação, mas os planos de médio prazo. E ele é relacionado aos departamentos funcionais. Todo mundo aqui tem em mente o que é um departamento de uma empresa, né? Sabe que uma empresa... Olá, Jessuá, boa noite. Agora que eu vi que você veio. Que bom. Todo mundo aqui sabe que uma empresa não tem pessoas que realizam as mesmas funções. As pessoas, elas são encarregadas de realizar funções específicas que variam de acordo com a sua área ou departamento funcional, né? Podemos utilizar essa titulação mais formal. Um departamento. Então, uma empresa, ela costuma ter departamento de vendas, de marketing, de recursos humanos, de financeiro, né? São departamentos que compõem ali o quadro da empresa. E esse sistema, ele visa apoiar o desenvolvimento dessas áreas. Por exemplo, vendas pode ser uma área que ela tem projeção. Então, ela tem projeção para o próximo semestre. Então, com base no que ela vendeu nesse semestre, se determina um acréscimo para que ela possa alcançar como meta no outro. Perfeito? Uma projeção de vendas. Para que a equipe de vendas possa acompanhar essa projeção, ela pode usar um sistema. E esse sistema que vai permitir com que ela tenha isso é o sistema de informação gerencial. Aí pode ser, deixa eu ver aqui, quem que poderia perguntar? Pode ser que a Jaine levante a mão e pergunte, mas professora, para que eu saiba, né, a projeção de vendas, eu não preciso ter os registros de venda? Sim. E os registros de vendas não são computados pelo sistema de informação operacional? Sim. E o sistema de informação gerencial, ele vai pegar os mesmos dados? E aí? O que a gente pode responder para a Jaine? O sistema de informação gerencial, ele processa dados que são obtidos pelo sistema de informação?
operacional. Nós vamos falar isso para a Jaine. Que sim, Jaine, você está certa. Para que eu possa analisar o desempenho da empresa relacionado à projeção de venda, né? Eu vou precisar dos dados operacionais. Então, é isso. Sistemas de informação gerencial, eles precisam de dados coletados por SEO, tá? E isso vai fazer com que um diferencial, né, entre o sistema de informação gerencial e o sistema de informação operacional, que é o anterior que nós vimos, é que o sistema de operação, o sistema operacional, perdão, ele não interliga dados entre áreas. Agora, o sistema de informação gerencial, ele já faz isso. Então, por exemplo, o marketing e vendas conseguem trabalhar juntos em um mesmo sistema. Finanças e recursos humanos conseguem trabalhar juntos, né? Estoque e tecnologia da informação dos produtos que são vendidos online, sim, eles conseguem trabalhar juntos, né? E mais, o sistema de informação gerencial, ele tem uma capacidade de trabalhar com dados volumosos, né? Com quantidades de dados como, por exemplo, de e-commerce, que são dados ali que eles podem ser, né? Quantas vezes a pessoa acessou o site, e aí ele vai registrando tudo isso, enfim. Então, ele pode analisar dados de comportamento, dados relacionados a cliente, dados relacionados a áreas específicas. E o que ele vai fazer? Ele vai facilitar a análise de indicadores de desempenho. Então, ele vai mostrar se a empresa está alcançando as metas ou não. Quais metas? Como a meta de projeção desse exemplo que eu estou apresentando para vocês, né? Mas podem ser outras. Por exemplo, empresas que têm filiais, elas podem analisar as vendas por região. Qual foi o produto mais vendido pelo Magazine Luiza no estado de São Paulo? E qual foi o produto mais vendido pelo Magazine Luiza no Rio de Janeiro? Então, eu vou analisar, foi o mesmo produto? Em qual região desse estado? Né? O que variou? E o nível de produtividade ali por unidade, eu consigo ver? Consigo. Desempenho entre as filiais? Consigo. Então, percebam que ele mostra mais do que o operacional. Né? Olha, ele vai mostrar qual filial desempenhou, teve um melhor desempenho. Então, olha a visão que ele me dá. Então, são propostas diferentes exatamente por isso. E ele precisa dos dados coletados pelo SEO, perfeito? Em relação às tabelas, né, que nós temos ali... antes da tabela. Eu trouxe essa imagem, né, que exemplifica, isso também tem no texto de vocês, tá? No material escrito. Foi elaborada por mim. E o que exemplifica? Uma empresa que ela tem necessidade, que ela está expandindo a sua operação. Então, vamos supor que... Deixa eu escolher alguém. Vamos supor que a Janaína, ela tenha uma empresa de roupas online. Ela abriu uma loja no Instagram, deu certo, aí ela abriu um e-commerce, escolheu ali um marketplace para poder colocar suas roupas, né, como o Mercado Livre e tal. E aí, ela viu que ela estava vendendo por mais de um canal e ela estava perdendo informações. Então, ela precisava acompanhar o desempenho de vendas desses canais. Então, ela adotou um sistema de informação gerencial. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados operacionais, né, que foram coletados por um SEO, ele vai armazenar isso em bases unificadas e ele vai gerar relatórios a partir desses dados. Então, ele vai ampliar a visão que o sistema operacional traz. Perfeito? E aqui um quadro, né, dos principais efeitos do sistema de informação gerencial. Então, eu segmentei em efeitos positivos e em efeitos negativos, né? Então, por exemplo, ele permite que eu faça aquela avaliação das filiais, como eu mencionei para vocês agora há pouco. Mas, se eu não alimentar o sistema direito, se as filiais, né, se tiver uma filial lá da Bahia, que ela não tinha o hábito de alimentar o sistema, o que vai acontecer com a minha análise? Ela vai refletir o desempenho das filiais? Ou ela pode ficar enviesada? O que vocês acham? Tem um impacto? Ou se for uma só, não tem problema? Tem um impacto, sim. Muito bem pontuado, Bianca.
tem um impacto. É claro que se forem muitas filiais, a gente poderia utilizar uma amostra probabilística, né, estratificada, né, calcular um número que representasse todo. Mas a ideia não é trabalhar ali com uma porcentagem aproximada, com uma margem de erro. Aqui, quando a gente monitora uma empresa, quando o dinheiro, né, está em jogo, e a gente não quer perder dinheiro, o que a gente precisa fazer? Acompanhar isso da forma mais real possível. O uso do sistema, ele vem para isso, para clarificar, para desenhar aquilo que você não vê sem o sistema, né? Ele vem dar visão. Então, é preciso que os dados sejam preenchidos corretamente. E há muitas empresas que têm sistemas fantasmas. Eu chamo eles assim, né? Sistemas fantasmas. Por quê? Eles existem na empresa. Mas é utilizado? Não. Todas as informações são preenchidas? Não. Né? Tem campos ali que já virou hábito da cultura organizacional da empresa não preencher. Então, a empresa ela acaba não fazendo, né, um bom aproveitamento do sistema. Poxa, se tem campos ali que eles não têm sentido, isso tem que ser revisto para ser retirado, né? Mas se há campos ali que foram pensados estrategicamente para poder retratar aquilo que a empresa está fazendo, né, a condição atual dela, eles deveriam sim estar sendo preenchidos, tá? É de fundamental importância. A gente pode pegar outro aqui também, por exemplo. Planejamento de promoções. Ele tem dificuldade de mensurar fatores externos aos dados transacionais. Então, isso é um fator importante também. O sistema de informação gerencial, ele se baseia no quê, pessoal? Ele se baseia nos dados que estão inseridos nele, né? Então, ele não faz uma análise externa, de fatores externos da empresa. Então, é por isso que é preciso contextualizar esse dado que ele traz. Por exemplo, ele pode mostrar que em maio, né, teve um pico de vendas de produtos femininos. Vamos supor que a gente esteja na Renner, né? A gente esteja gerenciando as lojas Renner e a gente perceba, graças ao uso de um sistema de informação gerencial, que em maio teve um pico de vendas de roupa feminina, né? E aí vendeu muito. E aí, com base só nisso, eu posso aumentar o estoque para junho? Só com base nisso? Não. Por quê? Eu preciso considerar o que aconteceu no mês de maio. Teve algum evento externo que o sistema não sabe? O que teve no domingo, pessoal? Que pode ter impactado a venda de produtos femininos na Renner? Dia das Mães. Dia das Mães não faz com que mais produtos dessa categoria sejam vendidos? Então, se eu pego o resultado que o sistema de informação gerencial me deu e falo, olha, a gente teve um boom nas vendas, e eu não olho para o meio externo, o que eu vou fazer? Subiu a venda, eu vou aumentar a quantidade de estoque. Compra mais produto. Aí chega junho, não tem Dia das Mães. E aí os produtos femininos, eles voltam ali para o parâmetro normal. Então, é por isso que, um exemplo muito simbólico, né? Mas a ideia também é sempre avaliar com um marco temporal mais extenso, tá, pessoal? Para análise ter mais fundamentação. Mas de forma simbólica, para que vocês compreendam como os eventos externos, eles afetam o desempenho da empresa. E se a empresa, ela deixa passar essa percepção que o sistema não tem, porque ele é um sistema, ele não tem essa capacidade humana, né? A empresa, ela passa a tomar decisões erradas, perfeito? Então, isso são aspectos negativos que têm que ser considerados também quando a gente vai usar um SIG, tá? E um exemplo do SIG, tchan, tchan, tcharam. Alguém já usou o TOTVS? Alguém já usou esse sistema? Não? Esse é um sistema que ele é brasileiro, ele é feito por uma empresa brasileira de tecnologia que oferece soluções de gestão empresarial, né? Principalmente no Enterprise Resource Planning, o ERP que vocês estão estudando, que nós vamos abordar na próxima aula também. Mas, enfim, ele é uma empresa brasileira de tecnologia que ela desenvolve, né? Ela elabora sistemas de gestão para poder dar suporte às operações, né? Então, eles pegam empresas que têm tanto do setor de varejo, indústria e serviços que precisam entregar dados entre as áreas. Então, é um sistema de informação gerencial. Por quê? Porque ele busca evidenciar o desempenho, né, de finanças, vendas, recursos humanos
marketing, enfim, diárias para que a gente possa acompanhar se elas estão alcançando as metas previstas, elas estão dando resultado, elas estão cumprindo, né, o escopo de planejamento, ou se isso precisa ser revisto, tá? Mas um aspecto importante que eu já reforcei e gostaria de frisar de novo. O sistema de informação gerencial, ele opera, né, sobre um sistema operacional. Ele trabalha com base nos dados obtidos por um sistema operacional. Isso é importante porque a gente entende que não basta eu saber o que é um sistema de informação gerencial sozinho. Eu preciso saber quais são os outros sistemas que existem para que eu possa entender a sua aplicabilidade, né? As formas de integrá-lo em um negócio. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar do sistema estratégico, pessoal. O sistema estratégico, né? Que aí ele já está no topo da cadeia do nível hierárquico, daquele triângulozinho que a gente viu no começo da aula. Então, aqui, o sistema de informação estratégico, ele não vem para acompanhar os planos de trabalho do dia a dia, que isso é o operacional que faz, não vem para acompanhar os planos de trabalho, de desenvolvimento, aliás, dos departamentos, que isso é o sistema de informação gerencial que faz, ele vem para apoiar o plano de desenvolvimento da empresa a longo prazo. Que quem faz? Os diretores, né? Quem está ali em um nível da cadeia hierárquica mais alto, que vai tomar as decisões que vão mudar o curso da empresa no mercado, perfeito? Então, é possível a gente compreender agora o funcionamento do CIE, que é o Sistema de Informação Estratégico, porque eles são utilizados pela alta administração com o propósito de apoiar essas decisões que não são implementadas de imediato, são de longo prazo, e os efeitos dessas decisões, eles incidem sobre a estrutura, o posicionamento, né? A inserção da empresa no ambiente externo. Então, ele envolve a articulação de informações internas e ele já abrange aspectos contextuais mais amplos. Então, aqui no sistema estratégico, eu tenho tendências de mercado, indicadores econômicos, comportamento da concorrência, né? E mudanças regulamentatórias, tá? Então, eles organizam grande volume de dados, mas eles não padronizam procedimentos como o sistema operacional e nem acompanham metas como o sistema de informação gerencial. Eles apoiam a deliberação de novos rumos para a empresa. Então, eles são estratégicos porque eles ali envolvem, né, uma capacidade, eles precisam utilizar uma capacidade analítica para ajudar a empresa a interpretar cenários, a definir os riscos que ela vai correr. Perfeito? Importante, como funciona um sistema estratégico? Você pode estar se perguntando isso, você pode estar curioso, né? Primeiro, ele precisa de fontes internas de dados, assim como os outros dois sistemas, né? O sistema operacional precisa de fonte interna, o SIG precisa de fonte interna. Mas a diferença em relação aos outros sistemas é que ele trabalha também tendo fontes de dados externas, que são alimentadas no sistema. Então, eu alimento o CIE com tendências de mercado, comportamento do consumidor, dados sobre a concorrência, né, indicadores econômicos, e aí isso, né, vai ser cruzado, vai ser modelado ali, vai ser estatisticamente, né, analisado para que a gestão ela possa ter uma visão dessas informações. Então, ela pode saber que a gente tem um mercado que ele está focado agora em X perfil de público, né? Então, eu preciso direcionar o meu produto e fazer adaptações dele para que ele atenda esse perfil. Então, eu vou saber isso por meio do quê? Eu vou saber isso por meio de um sistema de informação estratégica que vai vincular esses dados sobre o público com as informações internas da minha empresa. Tá? Então, essa é uma estrutura de funcionamento do SIE, tá? E os principais efeitos? Aí no livro, né, de que vocês têm, o e-book, eu trouxe ali como exemplo o caso da empresa Natura. A Natura hoje é uma empresa renomada no seu setor de atuação, né, que acredito que todos aqui vocês conhecem, porque ela tem uma presença no mercado nacional muito evidente.
E o que pode ajudar? Se eu coloco um sistema empresarial, né, um sistema estratégico, perdão, em uma empresa como a Natura, o que a minha empresa pode ter de ganho, pessoal? Olha, ela pode sair na frente das concorrentes, porque ela vai identificar ali comportamentos de compra com antecedência, né? Então, a Natura, ela viu que tá todo mundo gostando de doce de pistache. Aí, o que ela pode fazer? Um creme de pistache. E aí, como que ela vai fazer isso? Analisando ali o comportamento do mercado, né? Ela vai lançar o shampoo em barra. Ela vai lançar algo que é muito característico da Natura, o refil. Ela vai lançar o refil de produtos. Então, aí, o que a gente faz nesse caso? A gente, o que ela pode ter feito? Ela pode ter identificado isso, né? Essa tendência, essa oportunidade de vinda do mercado por meio de um sistema estratégico, né? Então, assim, é claro que também há efeitos negativos, né? Eu preciso saber como eu vou analisar. Sem parâmetro, eu não faço análise. Sem estatística, sem correlação, os dados eles ficam incompletos, né? Então, aí a minha projeção ela pode estar errada. Então, é importante também ter fontes de dados confiáveis, é importante saber metodologias para que eu possa melhor aproveitar esses dados, né? É importante eu ter infraestrutura tecnológica apropriada, que a gente usa muito a BI, né? Que é a Business Intelligence. Então, a gente utiliza até mesmo complementos aqui para que deem mais sustância para o CIE e que ele possa, de fato, alcançar os seus efeitos positivos, tá? Mas, mais uma vez, todos esses sistemas, eles têm riscos, então é por isso que eles precisam ter essa estrutura apropriada, né, e alimentação com dados verídicos, porque senão a análise fica enviesada, e aí ao invés de dar a visão, né, vai distorcer a visão do gestor e aí ele vai para o caminho errado, principalmente aqui no nível estratégico, né? Aí já prejudica demais a empresa. Pessoal, alguma dúvida até o momento? Ou tudo certo? Não? Ótimo. Então, antes da gente prosseguir, vamos ver um exemplo de um sistema de informação estratégico. E talvez você já tenha ouvido falar, porque nos últimos anos o Power BI ele virou um queridinho das empresas, né? A gente vê até ali no LinkedIn, requisitos do candidato. Você precisa ser graduado, você precisa ter ali uma experiência e você precisa saber usar o Power BI. Alguém já usou aqui o Power BI, esse programa? Que legal. Já teve gente que teve experiência e teve gente que ainda não conhece. A Dani usa, né? A gente não pode chamar ele de Excel mais avançadinho, porque ele tem uma proposta diferente. Por que ele tem uma proposta diferente? Porque ele é um sistema de informação estratégico, né? E aí eu já ouvi várias pessoas falar, mas o Power BI é difícil. Mas o Power BI não faz nada sozinho, né? Você precisa saber dar os comandos certos. E aí vocês veem que a análise dentro dos sistemas, ela não é mágica, né? Ela não vem com passo a passo. É preciso ter recursos tecnológicos, mas também humanos, que vão direcionar o andamento para fazer um melhor aproveitamento dos dados, né? Então, o Power BI, ele não faz funções operacionais da sua empresa, ele não vai organizar as rotinas dos departamentos, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai juntar esses dados com dados que você vai trazer ali do meio externo e vai ajudar com que você faça uma interpretação, né, que possa fazer você ter uma visão melhor sobre os riscos dos caminhos que você vai seguir dentro do negócio, auxiliar a antecipação dos cenários, né, para saber ele compensa ou não compensa, enfim. Então, ele é um ótimo exemplo de sistema de informação gerencial que a gente pode utilizar aqui, perfeito? E agora, pessoal, a gente vai entender o que é um sistema empresarial. Não sei se vocês já chegaram nessa parte do livro, mas vamos recapitular. Até agora vocês viram que tem 3 sistemas nessa aula: sistema operacional, sistema gerencial e o sistema estratégico. O sistema empresarial, ele não é uma 4ª categoria. Na verdade, ele é uma categoria que engloba esses sistemas, tá? Então, é como se dentro do sistema empresarial existissem os sistemas que a gente estudou. Mas é importante a gente pensar que o sistema
Ah, perdão, esse slide aqui, eu acho que ele tá com conteúdo... Ignorem o conteúdo desse slide, a Pro vai ajustar, perfeito? O sistema empresarial, ele é um sistema... Deixa eu ver... Que slide será esse aqui que ficou reaproveitado? Enfim, depois eu ajusto para vocês. Mas o sistema empresarial, pessoal, ele é um sistema que ele é focado nas rotinas empresariais e nem todo sistema é focado em uma rotina empresarial, tá? É importante a gente pensar isso. Por exemplo, vocês se lembram o exemplo do Windows que eu dei agora há pouco? O Windows, claro, ele faz parte de um computador que está dentro da empresa, mas ele constrói ali algo relacionado à rotina administrativa? Não. O foco dele é gerenciar o quê? Informações ali de dentro do computador. Ele não aceita o dado ali ele tem um arquivo ali como parte dos seus dados que é de uma empresa, mas não é parte do sistema deles, foi inserido manualmente. Tá? Então, é importante a gente pensar que o sistema empresarial, ele vai ser aquele que utiliza esse caráter de informações independentes direcionado para um objetivo de negócio, tá? E é isso que faz com que um sistema operacional, gerencial ou estratégico seja classificado, além de operacional, gerencial e estratégico, como sistema empresarial, tá? E aí eu pergunto, todo sistema de informação é um sistema gerencial nessa linha? A gente pode considerar que qualquer um sistema é um sistema empresarial? Sim ou não? Aqui é o espaço para a gente errar, tá, pessoal? É antes errar aqui do que no mercado de trabalho. Não, muito bem. Todo sistema de informação é empresarial? Não. Por que não, professora? Porque quando eu tenho qualquer sistema de informação, ele vai coletar, ele vai processar, ele vai armazenar e distribuir informações. Agora, a diferença é que o sistema empresarial, ele armazena, ele coleta, né, ele processa informações de uma empresa, com um objetivo. E esse objetivo é dar suporte às atividades administrativas que são desenvolvidas pela empresa, né? Não só administrativas, mas atividades operacionais, estratégicas, enfim. Ele tem como foco dar subsídio para que uma empresa funcione, enquanto um sistema só de informação, ele não tem essa característica. Para ficar ainda mais claro, eu trouxe um exemplo, e eu acho que esse exemplo ele vai ajudar a gente a visualizar melhor. Por exemplo, o Google Maps. Google Maps é um sistema de informação, né? Todo mundo aqui conhece, né? O Waze também é. O que o Waze faz? Poxa, ele organiza eventos, né? Você coloca o endereço, ele vai te mostrar uma rota. Mas ele tem como intuito apoiar a atividade de uma empresa a longo prazo? Ele pode até ser utilizado ali em um processo de entrega de produtos, né? Mas ele faz parte do escopo administrativo de uma empresa? Não, ele não está vinculado, né? Não é uma atividade de gestão. Agora, eu tenho Salesforce. Vocês já chegaram na aula de CRM da disciplina? Ou ainda não? Ainda estão cursando? Não, né? Quando vocês chegar, vocês verão que eu apresentei um vídeo na disciplina, que é um comercial da Salesforce. E aí foi por isso que eu trouxe aqui, para fazer essa ponte. A Salesforce é um sistema de informação gerencial, que ele é utilizado como CRM, né? O Customer Management Relation, que ele é focado em fazer o acompanhamento do relacionamento do cliente. Então, ele vai pegar informações, vai coletar, vai processar, né? Vai gerenciar dados com qual intuito? Apoiar o trabalho do marketing, das vendas, enfim, ali as áreas que acabam sendo beneficiadas. Mas a finalidade principal do sistema é apoiar o desenvolvimento de uma atividade de escopo administrativo. Então, é isso que diferencia um sistema de informação
que é só de informação, do que um sistema de informação que também é enquadrado como sistema empresarial, tá? Então, pode ser que vocês vejam o material e vocês perguntem, professora, nossa, como tem tanta classificação? Mas é importante saber que as classificações do sistema operacional, gerencial e estratégico são classificações funcionais, né? Baseadas ali na funcionalidade, no escopo, no grau de processamento, né? Dos sistemas. E agora, o sistema empresarial, ele não é uma quarta ramificação de mesmo nível, tá? Ele está em um nível superior e ele abrange determinados sistemas, nem todos os operacionais, nem todos os gerenciais e nem todos os estratégicos, apenas aqueles que são vinculados a uma atividade, né, de apoio, de subsídio às atividades empresariais. Perfeito? Muito bem, pessoal. E agora, para a gente ir ainda mais além, a gente vai voltar em um aspecto, eu joguei isso para o finalzinho, porque combinava mais. Mas a gente vai voltar para uma situação que ocorreu na semana retrasada e passada, né? Em que várias notícias começaram a serem propagadas, relatando uma situação que estava acontecendo na Europa, mais especificamente na Espanha e Portugal. E que era um apagão de energia elétrica, né? Então, a Alemanha se preparou, teve países ali que investiram ali numa infraestrutura para evitar esse tipo de questão, mas a Espanha e a Europa sofreram, né? Portugal também, a França, enfim, algumas regiões ali da Europa, elas tiveram falha sistêmica na parte elétrica e as pessoas ficaram no escuro. Né? E isso durou mais de um dia. Isso teve ali uma proporção, né, muito maior do que a gente possa se imaginar, né? E esse tipo de notícia é uma notícia que ela se relaciona diretamente com o que a gente está estudando, algo que vem do meio externo e algo que envolve a disposição e a aplicabilidade do sistema de informação, né? E o que essas notícias que foram dissipadas nos últimos dias, elas apontam sobre os sistemas de informação? Vamos refletir um pouco sobre isso antes da gente encerrar a nossa aula. Elas mostram, em um primeiro momento, que hoje os sistemas de operação, os sistemas de informação, aliás, eles operam, eles trabalham, eles fazem parte de dimensões que estão para além do nosso lazer, que estão para além da nossa questão de consumo de itens supérfluos. Na verdade, envolvem o nosso consumo de itens essenciais, envolvem também o gerenciamento de serviços públicos que são nos ofertados, como no caso da energia elétrica, né? O transporte, a comunicação, que aqui ela é de natureza privada, mas que também é operacionalizada por meio de um sistema de informação. Então, aqui, nessa situação da Europa, a gente viu, assim, todo um desdobramento, né, que a gente pode dizer que foi quase um efeito dominó. Por quê? Os sistemas que compõem os serviços essenciais, eles foram interrompidos com a falta de energia. Mas foram só eles que foram prejudicados? Não. Todas as empresas que tinham sistemas de informação e utilizavam eles também nesse período não puderam acessar as informações. Agora pensa você, trabalhando numa empresa, tendo ali, como no vídeo que a gente viu, que era de rastreabilidade de alimentos, né? Aí você precisa acompanhar ali o que a indústria alimentícia está fazendo e se a produção deu certo, se tem um risco de contaminação ali, como a Bianca tinha sugerido, né? E aí você fica num apagão. E aí você fica sem sistema. Então, você está com a produção que é 24 horas e que não podia parar, cerrada. E aí você não tem como registrar ali no sistema que a produção está parada, porque o sistema também não funciona, né? Então, a gente vê que isso, né, não é um problema do presente, é um problema já do presente, aliás, não é um problema que vai vir no futuro. Nós estamos hoje com muita vulnerabilidade, dependência desse tipo de sistema, né? Então, assim, pensa se surge um apagão desse no Brasil. Quanto de dados as empresas hoje não perderiam, né? Além da questão da vulnerabilidade da situação. Então, a gente vê que o prejuízo das empresas que operavam nesse apagão não foi só um prejuízo financeiro, né? Longe disso. O que essas empresas perderam de mais valioso?
elas não puderam registrar dados nesse período. Isso foi corrompido. Históricos ali que estavam anos, eles foram cessados, né? E eles terão que voltar ali de um ponto X ali depois que a energia se estabilizou, né? Isso faz com que haja falhas no processo. Isso prejudica a análise de sistemas feitas por sistemas gerenciais. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês, pessoal? Os riscos relacionados ao uso de sistemas estão em alimentar informações que não são verídicas, né? Não foram computadas, vazias, né? A falta de informações. O que leva a relatórios que não correspondem à realidade, né? Relatórios enviesados, se tiverem com informações erradas ou não preenchidas, enfim. Então, esse apagão, ele gera risco nos processos de falhas por isso, né? Porque ele não foi devidamente preenchido. E é muito importante para a gente poder saber, pessoal, e olhar para os sistemas como uma ferramenta de trabalho que vai fazer parte da nossa rotina, né? Então, não tenham medo dos sistemas quando vocês forem para o mercado de trabalho, né? Agora vocês já sabem classificá-los, vocês já sabem utilizá-los, vocês já sabem a variabilidade em relação à função, né? E aí nós vamos conhecer na próxima semana os principais tipos de sistemas. Então, vou apresentar alguns para vocês, vou ver se a gente consegue entrar dentro de um, vou escolher algum que seja de livre acesso para que vocês possam explorar também essa parte. Porque não serão necessariamente esses os sistemas que eu vou apresentar, apesar de selecionar os principais, né, os mais utilizados, talvez vocês vão trabalhar com um sistema diferente. Mas essa diferença do sistema, ela geralmente são especificidades assim pequenas. Quando a gente trabalha com um sistema de informação gerencial, ele segue uma lógica. E vocês conhecendo essa lógica, vocês estarão aptos a trabalharem com qualquer outro sistema, tá? E para que a gente possa dar um aprofundamento mais teórico também para essa disciplina, eu estou deixando um texto. Eu vou até copiar aqui e mandar pelo chat, que é um artigo, tá? É um artigo que ele fala a importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para a tomada de decisão. Então, ele é um texto que ele vai trazer um aprofundamento muito importante para a altura que a gente está da disciplina, né? Que ele vai trazer um pouco mais de sentido a esses aspectos que nós conversamos, e ele vai também permitir que a gente pense um pouco, né, sobre os pontos frágeis que estão em sistemas e que parecem invisíveis no cotidiano, como essa situação aqui do apagão, que era uma situação não prevista, ou como mesmo ali na mera utilização de rotina, né, dada na dimensão de funcionamento dos sistemas, quais são os pontos frágeis ali que parecem invisíveis. E para poder responder essa questão e para poder avançar no tema, seria muito bacana se vocês se comprometessem em fazer a leitura desse artigo, né? Para que a gente possa ir além no nosso aprendizado com vocês munidos de informação e de embasamento, perfeito? Então, na próxima aula, a gente vai conhecer tipos de sistemas, não em termos de classificação, mas exemplos de sistemas que vocês encontrarão no mercado de trabalho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Considerações? Ok, ótimo. Perfeito. Muito obrigada. Fico muito contente de ter recebido vocês hoje, né? De ver os rostinhos que sempre aparecem. Perdão, Veridiana, não ficou claro ou não, vírgula, ficou claro? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Entendi, brincadeira. Então tá bom. Se ficou tudo claro, eu fico contente. E vamos adiante, pessoal. Ainda há bastante o que explorar nesse tema, né? E a gente vai aprofundar. Legal, Jessuá. Fica tranquila, reassiste a aula, amanhã vai estar disponível para vocês. E a gente vai seguindo aí para os próximos passos. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, meninas.
Super abraço. Tchau, tchau. Sara, Bianca, Dani, Denis, Michele, até semana que vem. Silvana, Vinícius. Até mais, pessoal.